Esse caso é mais uma demonstração, né, de uma violência gratuita, desmedida, decorrente de um episódio de descontrole agressivo, evidente, que acontece em geral com esses grupos jovens que se encontram em festas, baladas, onde existe bebida, a presença de mulheres. Então é muito comum, né, que aconteça isso. Então, se a pessoa já é descontrolada, se ela não consegue controlar o seu impulso, o resultado pode ser uma tragédia como esse. Houve um desentendimento em função de uma garota, que inclusive era conhecida dos amigos de Diego. Caio, não contente com o que aconteceu, provavelmente sentindo-se humilhado, né, e movido pela raiva, que ele não conseguiu controlar, partiu em direção ao grupo que havia se afastado e se dirigido a essa rede de lanchonetes de fast food para confrontar Diego. Ele era um filho muito pacífico, muito companheiro, muito amigo e querido. Ele tinha uma relação de afetividade muito grande com a mãe dele. Então, eu acompanhei esse sofrimento dela desde o começo. Eu sei que foi uma coisa, e é até hoje uma coisa muito pesada para a família e principalmente para a mãe dele. O Diego, na verdade, ele trabalhou desde pequeno muito junto com a família, né? Então, desde pequenininho, ele ia muito para casa da minha mãe, na casa da avó, né? Sempre é um local onde, né, os netos gostam de ir, né? A minha irmã, nessa época, fazia espetinhos, né? Então, ele ajudava a temperar as carnes, ajudava ali no espeto. Tanto que ele me ajudava na cozinha por conta disso. Ele falava, mãe, deixa que a carne eu tempero. E a carne que ele temperava era uma carne maravilhosa, que no dia antes de acontecer isso, um dia antes, ele temperou uma carne para mim, onde a gente ia jantar junto. Todo mundo gostava, né? Não sobrava para ninguém, né? Isso, né? Sempre gostei muito de olhos claros também, né? Cor de mel, assim, né? Então, a gente brincava muito, porque eu falava para ele assim, ai, deixa eu ver esses olhos, esse zoião seu, é meu, né? Aí ele arregalava os olhos e brincava, sabe? Não, você não vai ver, eu corria. Ele era muito assim, né? A gente brincava muito dentro de casa. E ele era muito família, né? Muito família. Mas ele tinha a idade dele, também queria sair. Mas se houvesse assim um compromisso com a família, ele primeiro atendia o compromisso com a família para depois sair. Mesmo que ele tivesse que sair mais tarde, mas sempre estava com a família. Maravilhoso, carinhoso, né? Uma pessoa muito querida e muito trabalhadora. No dia do aniversário dele, de 19 anos, ele vai numa balada levando uma arma. Então ele já está com a intenção de causar algum problema, andar armado para quê? Uma arma sem registro. Por que ele estava portando uma arma? Para ir comemorar o aniversário dele, um momento de alegria, que você está completando 19 anos, você está junto com os teus amigos, com a tua irmã, num local agradável. Se ele foi, deve ser algo agradável para ele, passar a noite dançando, se divertindo, encontrando pessoas. Para que ele foi levar uma arma? Para que ele foi arranjar encrenca com uma turma? Porque mexeu com a irmã dele? Se foi que mexeu, você sai à noite, a pessoa, um ou outro, dá uma cantada, mexe com alguém, conversa. Não necessariamente que ele ofendeu a irmã dele, mexendo com a irmã. Não aconteceu isso. Então é uma pessoa totalmente desequilibrada. Caio é um rapaz imaturo, não sabe lidar com frustração, que tem a necessidade, né, de confronto, de querer mostrar que é melhor ou de não aceitar determinadas coisas para provar que o que ele pensa, o que ele acha, o que ele faz é que tem que prevalecer. Então essa é bem a característica da personalidade do Caio. Porque um ato de impulsividade todos nós estamos passíveis de cometer. Né? Mas a tua personalidade, o teu caráter se mostra no momento em que você assume isso e arca com as consequências. Então até o momento o Caio não disse que veio.
Ela, inclusive, entrou na briga, tinha uma marca de mordida, inclusive, nas costas do Diego. A gente sabe que ela efetivamente participou da confusão ali naquele momento. Quem trocou as mensagens o tempo todo com o amigo do Diego foi ela. Ela não participou do homicídio, ela estava junto, ela ficou no carro. Então ela alegou que não sabia que ia matar ele, talvez nem soubesse mesmo. Supostamente o Diego teria mexido com ela na casa noturna, ela não gostou, ou o irmão, o Caio, não gostou, foi tirar satisfação com o Diego e começou tudo isso. Uma menor de idade, já numa balada que estava chegando ao amanhecer do dia, né? Já é algo que se pode questionar, não é um ambiente para uma pessoa menor de idade frequentar. Enfim, estava lá. Então, provavelmente, ela fomentou, né, esse comportamento, essa ação no irmão. Já sabendo como é, né, que ele tem esse descontrole episódico de agressividade, que ele é impulsivo, ela acabou fomentando isso. Aí foi a pessoa responsável por toda essa tragédia, em última análise. O Fernando, na versão dele, ele não sabia que o Caio estava armado. Só que ele teve com o Caio o tempo todo. Não dá para negar a participação dele. Não tem como falar que ele não sabia que o Caio possuía naquele momento uma arma. Até porque eles tinham acabado de sair de uma casa de shows. A arma não estava com ele na hora. Aí na versão dele, eles estavam ali sentados, na versão do Caio, né? Eles estavam ali sentados, passou um suposto criminoso lá da região dele e falou: esse pessoal é muito perigoso, tome aqui a minha arma, depois você me devolve. Um suposto criminoso de nome Boi, né? Ou seja, nem a identificação dele a gente tem, por óbvio que não é verdade, né? E essa pessoa teria oferecido a arma para ele se proteger, né? Então, quer dizer, o que não é verdade, até porque as próprias imagens mostram que em momento nenhum, nem o Diego e nenhum dos amigos dele se insurge contra o Caio ou contra o Fernando para dizer, olha, vamos te bater ou isso ou aquilo. Não tem, isso não existe. Quer dizer, foi uma ficção inventada, né? Foi uma tese de defesa inventada para tentar minimizar a pena deles. Outro componente. Um amigo que poderia chegar para o Caio e falar, olha, deixa disso, já aconteceu, já passou, vamos seguir, segue a vida, né? Mas não, foi outra pessoa conivente e é evidente que ele sabia o que ia acontecer, porque ninguém vai sair de casa com um amigo e uma moça para tentar enfrentar um grupo muito maior que o dele. Então ele sabia que o Caio estava armado, ele sabia o que ia acontecer. Os jovens em geral, em especial os garotos, quando estão nessa fase, né, de sair da infância e entrar na adolescência, né, a ação da testosterona é muito grande. Então, isso é biológico. O macho, os homens, eles têm muito disso, de contenda, de medir força, né, de não mexer com as suas mulheres. Não precisa ser a namorada, pode ser a irmã, a mãe, a amiga. Então, isso existe, só que tem que estar dentro, né, de um controle, né, não pode extrapolar. Então é normal que aconteça. Ambientes como de balada, de festas, onde tem bebida e uma quantidade muito grande de jovens, né, ele propicia esse tipo de coisa. Então um esbarrão vira uma briga, o olhar para a namorada ou para olhar para a irmã já é motivo para que haja esse descontrole. Tá? Mas quando as pessoas têm uma personalidade íntegra, são equilibrados, né? Em geral, elas mesmas procuram acalmar a situação. Sempre tem alguém mais alterado, mas tem aqueles que estão ao redor e falam, olha, deixa disso, vamos deixar, vamos acabar por aqui, tá tudo ok, vamos continuar nos divertindo e tal. O problema é quando nós nos deparamos, e isso é imprevisível. O Diego, quando saiu de casa, ele não estava esperando por isso.
Meu filho, numa quinta-feira, saiu para comemorar o aniversário do amigo dele. Nesse dia ele não ia sair, né? Ele já estava programado para ele jantar com a gente, né? Já tinha até me ajudado no jantar aquele dia, né? Ele não estava querendo muito ir, mas como ele tinha acabado de fazer 18 anos, ele resolveu sair porque os amigos ficaram falando, não, é desfeita, você tem que ir e tal. E ele não queria ir, mas mesmo assim ele foi, se arrumou, ficou bem bonito, né? Inclusive até a última frase dele para mim foi: mãe, eu tô bonito? Ele era muito bonito. Aí eu falei: nossa, filho, você tá muito lindo, você tá lindo, vai que você tá lindo. Então eu não achei que ele ia numa balada, eu não sabia. O meu filho mais velho sabia que ele ia na balada, mas ele, não que ele me escondesse, mas ele esqueceu de me falar, vou comemorar, fui dormir e tal, e ele não chegou, mas normal, ele estava com uma turma bacana, que eu confiava, né? Ele chegava de manhã, de vez em quando eu acordo de madrugada e mando mensagem aí, né? Onde tá? Já tá vindo para casa, tal, não sei o quê. Naquele dia, estranho, porque eu não acordei. Então eu só acordei de manhã com a notícia de que ele tinha sido baleado e que ele tinha partido, tinha morrido. Na saída do boate, houve essa discussão, esse desentendimento, e eles entraram em vias de fato. O Diego ficou com marcas de mordida nas costas e na parte posterior do braço. Eles foram ameaçados pelo Caio, pela Gabriela e pelo Fernando. Apartada a briga, a discussão, cada um foi para um lado. O Diego saiu com mais 5 amigos em 2 carros e foram até uma lanchonete localizada na Rebouças, esquina com a Henrique Schaumann. Lá chegando, eles não haviam notado, mas eles foram seguidos pelo Caio, Fernando e a Gabriela. Quando eles saíram do carro e se juntaram, porque eles pararam um carro ao lado do outro, aparece o Caio, que tinha parado o carro dele do outro lado da Avenida Henrique Schaumann, e proferiu algumas palavras. O Diego cruza os braços a uns 2, 3 metros dele. Ele puxa uma arma, um 38, dá um tiro na cabeça do Diego e mais 3 tiros nas costas. Os 5 amigos correm, ele e o Fernando também correm de volta para o carro e se evadiram do local, sentido Avenida Brasil. Acho que a perversidade desse caso está na covardia do indivíduo, porque ele teve tempo suficiente para assimilar aquilo que aconteceu. Houve uma contenda, o grupo se separou, ele teve tempo suficiente para se dirigir a algum local, provavelmente a casa dele, encontrar com um amigo, combinar com esse amigo e ainda a irmã, né, se armar. Então, premeditado, ele já sabia o que ia acontecer, ele já foi lá para isso. Então ele foi movido pela raiva, pela vingança, né, por esse descontrole absurdo, né, da sua agressividade. Que além de cometer um homicídio, ele foi cruel nesse homicídio. Ele deu no rosto do Diego. Ele já tinha morrido, não tinha necessidade de dar mais 3 nas costas. E que também não se justifica ele seguir uma pessoa, andar armado e fazer um disparo, né? Só porque mexeu com a irmã dele. Nas imagens da câmera lá do estabelecimento comercial, mostra muito bem, né? Eles chegando, né? E mostra, né? Ele saindo com o Fernando, né? Que estava junto, né? No assassinato, né? E o Caio atirando. Menor à época do crime, foi trocando mensagem com um dos amigos do Diego, né? Esse que ela já teria supostamente ficado, né? E ele deu
para o Caio o endereço de onde eles estavam indo. Então, assim, o carro do Diego e dos amigos deles, eles estavam em 2 carros. Eles chegam no estacionamento da lanchonete, encostam o carro, os amigos todos descem para comer. O Diego fala, estou muito cansado, era por volta das 6 horas da manhã, vou ficar no carro e vou dormir. Tá? Então mostra todo mundo descendo, menos o Diego. E aí, quando eles estão saindo do carro, se afastando para entrar na lanchonete, chega o Caio e o Fernando. E aí eles falam, cadê ele? A gente quer conversar. Aí eles chamam o Diego de dentro do carro, o Diego dá a volta, é assim, dá para ver nitidamente, claramente, o Diego chega, encosta no carro, cruza os braços e não trocam mais que 2, 3 palavras. O Diego não esboça nenhuma reação de ameaça ou que supostamente iria fazer alguma coisa, até porque não deu tempo. Ele chega, encosta no carro e cruza os braços. Momento que o Caio saca da arma que estava na cintura dele, sob a camisa, e efetua os disparos, né? São 4 disparos que atingiram o Diego, né? Um deles na cabeça, e infelizmente ele veio a óbito ali mesmo. Ele chegou a ser chamado o SAMU, um resgate, né? Mas infelizmente ele veio a falecer ali no lugar mesmo. Vieram falar assim, não, que tinha sido uma pessoa que chegou na lanchonete, estaria atirou nele, nos amigos e pegou ele, né? Veio essas notícias assim erradas, né? Que não eram verdadeiras para mim. Aí eu fiquei muito abalada, a partir daí eu já começaram a entrar com calmantes, essas coisas para me dopar, né? E aí só depois mesmo que passou é que eu fui saber a verdadeira história do que aconteceu com meu filho. Eu acho que a família contribuiu muito para que o filho e a filha fizessem o que eles fizeram, né? Eu fui rejeitado, eu fui, né, agredido, então eu vou acabar com a vida dele e pronto. A formação do caráter, né, dos filhos é importante. Isso cabe à família, né, no primeiro momento. Fica claro aí, né, neste caso, o comportamento da família até na situação que nós vemos até agora, né, de ajudá-lo a permanecer no local incerto e não sabido. Então, acho que está muito evidente o tipo de educação que esse jovem teve, né, a ponto de não saber lidar com nenhum tipo de frustração, né, ou de humilhação que ele venha a ter sofrido. Ele começou a namorar muito cedo com uma garota que eu tenho contato com ela, né? Ela vai na minha casa, então ele me contava quando brigava, quando não estava legal com ela, ou quando ela não queria, onde ele chorava porque queria voltar, né? O namoro, então ele era muito carinhoso também, muito emotivo, chorava bastante. Na verdade, ele me trouxe até uma filha para dentro da minha casa, né? Porque hoje ela frequenta a minha casa como se fosse filha, né? Eu e meu marido, a gente para a casa todinha por causa dela, né? Mesmo porque ela é a imagem dele dentro da minha casa, né? No dia, eu estava na minha casa assistindo televisão e eu lembro que, como o crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã, as televisões entraram ao vivo. Quem tinha helicóptero, né, entrou ao vivo dizendo que tinha tido um assalto. Mostrou a chegada do resgate e a tentativa de um socorro ali na pessoa do Diego, né? Mas eu, naquele momento, óbvio, eu nunca imaginei que eu fosse vir a trabalhar no caso, né? Eu lembro que no mesmo dia, nos jornais da noite, eles já deram a motivação e já foi dada a autoria do crime. Isso eles tiveram assim uma agilidade e um trabalho muito assim rápido da polícia no sentido de elucidar qual teria sido a autoria e qual teria sido a motivação do crime. Em linhas gerais, a investigação segue sempre da mesma maneira, né? Colher as informações ali de momento, das testemunhas que estão, dos policiais que chegaram no primeiro momento. Esse é o papel da polícia. É evidente que por ser num local de grande movimento, né, que é essa rede de lanchonetes, isso favoreceu. Já tem ocorrido praticamente à luz do dia. Então, muitas testemunhas e as câmeras todas instaladas e que gravaram toda a ação. Foi inequívoco o que aconteceu, não restou dúvida. Então, esse aspecto das mídias, das gravações, são extremamente importantes hoje na investigação.
Não dá para seguir uma investigação sem que se leve em conta essas informações oriundas dessas câmeras que já estão disponibilizadas praticamente em toda a cidade. Então a polícia ela teve condições de agir rapidamente. Isso é importante para a investigação, isso é importante para o Ministério Público, isso é importante para a Justiça, né? E no julgamento. Eles notaram que era um carro preto, deram as características e marca do veículo e que tinha o retrovisor quebrado. Posteriormente foi acionada a Polícia Militar, que estava em patrulhamento a pé, que foi o primeiro a chegar na ocorrência. Foi chamada a Divisão de Homicídios e eles começaram a investigação naquele momento. Com essas informações, eles conseguiram as imagens da lanchonete, que visualizava bem o homicídio, que eram 2 pessoas, mas não tinham ainda a autoria. Com a descrição do carro e demais imagens da região, de outras câmeras de prédio, de residência, de comércio, e na sequência para onde o carro se encaminhou, até determinado momento, que não tem câmera, não sabe se virou para a direita, para a esquerda, se seguiu reto, e parou. Com isso, conseguiram a placa, a licença do veículo para determinar quem era o proprietário. Eles conseguiram elucidar e descobrir que realmente quem cometeu o homicídio foi o Caio Rodrigues, o amigo dele, Fernando, que estava acompanhando ele, não portando arma. Quem fez os disparos foi o Caio. Depois do crime, eles voltaram para a casa do Caio e, com a ajuda de alguém da família dele, muito provavelmente o pai, a gente não sabe, teriam levado os 3 para um sítio deles no interior de São Paulo. É que demorou algum tempo para conseguir se levantar o endereço desse sítio. A polícia chegou a fazer diligência nesse sítio, tem inclusive fotos do sítio, do terreno do lado do sítio. Eles fizeram diligências a esse sítio no intuito de encontrá-los e não encontraram, porque eles já teriam sido levados todos para um outro imóvel que a gente não sabe aonde. E a gente sabe que depois eles se separaram, né? Depois o Fernando foi para um lugar e o Caio foi levado pela família para um outro lugar que a gente não sabe. Isso, quem contou foi o próprio Fernando depois da sua captura. Ele falou que depois do crime eles de fato foram levados para esse sítio e ficaram lá alguns dias, até que o pai levou eles para um outro local que a gente não sabe qual é. E conseguiu fazer a apreensão dela, porque na época do homicídio ela era menor. Ela foi levada até uma delegacia de polícia, prestou declaração e foi liberada. Tinha-se a informação que o Caio provavelmente estaria residindo junto com os 2, mas foram feitas campanas no local e o Caio não foi visto. O advogado sempre orientou ele, acho que para não usar cartão, não usar o documento dele, mudar a aparência dele, deixar a barba, deixar o cabelo comprido, raspar o cabelo. Foi bem orientado ele. A única vez que ele foi visto, inclusive pela família do próprio Diego, né? Foi entrando no DHPP, a gente estava chegando no DHPP naquele dia. Ele também estava chegando acompanhado do pai e do advogado. Óbvio, uma mãe que perdeu um filho com 4 tiros a queima-roupa não vai encontrar com o assassino do seu filho e dar um beijo e oferecer uma flor. Óbvio que não, né? Ele falou que a família ofendeu ele, que a família xingou ele, que ele estaria emocionalmente abalado e que ele não teria condições de prestar o depoimento naquele dia. Então foi a única vez que a gente conseguiu ver ele entrando, a gente viu ele entrando porque a gente se cruzou na entrada do DHPP. Depois a gente viu ele saindo também, ele foi levado no carro do advogado e a gente nunca mais viu e nunca mais deu conta do paradeiro dele. Quando a pessoa está culpada, ela pega e fala, eu me reservo o direito constitucional de falar em juízo. Nisso, o advogado tem todo o inquérito para estudar e ele vai poder determinar qual caminho de defesa que ele vai seguir. Se ele já falar na polícia, ele já meio que se entregou, ele já deu provas para a promotoria para indiciar, para processar e para condenar o cliente dele. Então, normalmente, ele fala, me reservo o direito de falar em juízo. Com relação ao Fernando, ele foi o único que foi preso? Sim, o Fernando alega que ele não sabia que o Caio estava armado. Eu acho que é algo impossível, visto que eles estavam na balada juntos, estavam no carro. Na hora de descer do carro, provavelmente o Caio deve ter pego a arma, colocado na cintura para ir até o local. E o Fernando foi junto com ele, dentro do estacionamento, viu ele efetuar os disparos e fugiu com ele.
Então a alegação dele de não saber que o Caio estava armado e qual era a pretensão dele ali de matar ou não o Diego é falsa. Ele sabia o que aconteceu, sabia o que ia acontecer e estava realmente junto com ele, sabia que ele portava uma arma de fogo. Que amigo é esse que vê o colega, o suposto amigo, armado, indo enfrentar uma turma muito maior do que a dele? Eles estavam em 2, os outros estavam em 7, era mais que 3 vezes o número de pessoas que eles estavam. E não fala pra ele, pô, cara, por que a gente vai fazer isso? Supostamente que o Fernando não soubesse que o Caio tivesse armado. Eles não teriam ido enfrentar 3 vezes, mais de 3 vezes a quantidade de pessoas que eles estavam. Entendeu? Não tem. Óbvio que o Fernando sabia que ele estava armado. Óbvio que o Fernando não é amigo do Caio, porque se eles fossem amigos, ele não teria deixado o amigo fazer o que fez. Ele já vai armado, é uma questão de segundos. É a vítima sair do carro, cruzar os braços e já começar a ser atingida. E não por um disparo. Ele disparou até o momento em que ele viu que a vítima caiu. Então foram 4 disparos, poderiam ter sido mais. Então é muito claro, né, essa intenção, o desejo de Caio em abater a vítima. Contanto que ele foi disparando, até o momento em que ele viu que ele foi ferido mortalmente e caiu. Aí a preocupação dele foi fugir. É evidente que com a ajuda de familiares, pelo menos por enquanto, se encontra em local incerto e não sabido. Mas acredito que a polícia ainda está em seu encalço. Ele é um foragido da justiça, né? Porque à revelia foi feito o julgamento e ele foi condenado, né? Então ele é um foragido. Esperemos que a justiça seja feita. Já a irmã, né, apesar de ser a responsável direta de tudo isso que aconteceu, por ser menor de idade, não teve maiores consequências o que ela fez. O que ela deveria também responder, porque ela é parte ativa. Inclusive, ela voltou com o irmão para o confronto com a vítima. Daí o interesse dela e o incentivo, né, que ela dava ao irmão para agir dessa maneira. E a defesa deles é uma defesa que não dá para a sociedade aceitar que onde há uma briga entre 2 homens, um tem que sair morto, que é o que o advogado prega, que ele já falou nas redes sociais isso. O que tentou se alegar aí por parte da família tal é que Caio estaria muito machucado, se sentiu humilhado, enfraquecido com relação a isso e partiu para uma vingança, um enfrentamento, né? Mas dá para se observar, inclusive pelas câmeras, que ele estava em condição de caminhar, embora mancando. As lesões não foram tão sérias a ponto dele, né, conseguir voltar para casa, se armar, encontrar um amigo, voltar, caminhar e disparar, né, a arma de fogo. Então ele tinha plenas condições disso, ele não estava tão ferido assim. Agora é evidente que a linha de defesa vai por aí. Foi humilhado, ele foi extremamente agredido e numa reação, né, foi para lá num confronto, ou talvez até tentando se entender com o rapaz. Mas neste caso específico as câmeras foram muito felizes, as imagens são muito boas e esse tipo de alegação não tem respaldo factível nenhum. Eu acompanhei o julgamento dos 2, do Caio pelo advogado dele, né, que o representou lá no júri o dia, né, e do Fernando. Muito difícil, porque a gente tem que ficar calada mediante tudo que é exposto lá. Na versão do advogado, do Caio, tá certo, ele tinha que matar. Declara que o homicídio foi plenamente justificado porque o Diego teria dado um tapa na cara do Caio e o homem não apanha na cara. Então ele tinha o direito de pegar uma arma e acabar com a vida de um jovem de 19 anos que estudava, trabalhava com o pai, tinha um sonho de fazer gastronomia, acabou com uma família inteira, com amigos, com
com a mãe que até hoje sofre porque ele também não foi preso até hoje e encontra-se foragido, e ainda ouvido um advogado de defesa, uma pessoa instruída, que aquilo lá tem de ser feito mesmo, que se fosse ele faria, ele mataria, só porque houve uma briga e supostamente o Caio, como sendo fraco e menor do que o Diego, que era mais robusto, mais forte, não poderia enfrentá-lo mão a mão. E como ele saiu em desvantagem na briga que ele mesmo provocou, ele teria o direito de cometer esse homicídio. O advogado está até incitando a violência para toda a sociedade, que de uma certa forma a pessoa vê, pô, o cara matou o outro, não foi preso, está vivendo numa boa, e ainda o advogado está falando, não, tá certo, tem de matar mesmo. Posteriormente, no dia 13, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o Caio e o Fernando, para eles serem posteriormente presos e virem a responder isso na justiça. A promotoria de justiça, na época, achou que não haveria necessidade deles serem presos preventivamente, porque eles tinham residência fixa, não tinham antecedentes criminais e poderiam aguardar o julgamento em liberdade. Foi revogado esse mandado de prisão e, posteriormente, em agosto, foi expedido um novo mandado de prisão preventivo, que aí o Caio se tornou foragido, o Fernando também, a Gabriela, todos sumiram. Em 2014, o Fernando foi localizado, preso, foi levado a julgamento e condenado. O Caio nunca mais apareceu. No julgamento dele, em dezembro de 2015, ele foi também condenado. Infelizmente, a gente teve a oportunidade de ver o Caio entrando no DHPP, saindo do DHPP pela porta da frente, assim como a gente entra e sai todos os dias, né? E, infelizmente, a gente tem aí uma legislação que é muito, assim, permissiva e que a decisão de uma juíza que revogou a prisão temporária dele, né? Não só não renovou, como revogou os dias que faltava da temporária dele e fez com que ele tivesse aí solto até os dias de hoje, né? Ele não teve um único dia de cumprimento de pena. E isso é uma coisa que causa, assim, uma revolta e uma indignação muito grande. Nesses casos, a dosimetria, né, da pena pode não ser aquela esperada, o máximo são 30 anos, que dificilmente o indivíduo vai cumprir. Né? Logo ele está solto, logo ele tem as benesses que a lei, né, permite, e a vítima não volta. E esse outro, o homicida e o outro coautor do caso, logo estão na rua e vão seguir a vida deles. E o filho não vai voltar para essa mãe. Ninguém cumpre pena integral aqui no Brasil. E se ele tivesse se entregado à época do crime, ele estaria solto hoje. E eu acredito que se ele estiver arrependido, ele vai estar arrependido pela vida que ele perdeu. Se é que ele perdeu alguma coisa, né? Talvez do convívio familiar, alguma coisa assim. Mas de certo ele está tocando a vida dele em algum lugar. A Secretaria de Segurança oferece uma recompensa, inclusive ele está até hoje no site das pessoas procuradas pela justiça. Não é por ele ser um super ultra criminoso, não é isso, mas é a violência com que ele cometeu o crime, né? E a repercussão que teve pelo fato do crime ter sido cometido num local, um bairro nobre aqui de São Paulo, né? Num horário onde todas as televisões estavam ao vivo, então teve uma repercussão muito forte esse crime na época, e então a sociedade exige uma resposta, né, da justiça, então tem aí uma recompensa oferecida pela Secretaria de Segurança. Os pais nunca estão preparados para perder os filhos. Em especial essa mãe que era tão ligada ao filho, que ele era tão companheiro. A mãe nunca pode esperar. Isso é evidente que essa ferida está aberta. Ainda mais, muito embora
um dos envolvidos esteja até cumprindo pena, o indivíduo que tirou a vida do filho ainda está solto. Então a sensação de impunidade vem ainda mais colaborar, né, para a tristeza da família, para a tristeza dessa mãe, de porventura irmãos e outros membros da família. É uma ferida que não vai cicatrizar. Os sonhos dele foram cortados nesse momento e ficou esse peso, essa dor para a família que até hoje eu entendo que para a dona Rosana, o pai e os irmãos, pelo menos é um alívio ele ser preso, um alívio para a mãe do Diego, apesar que o filho nunca mais vai voltar, mas seria um alívio ver que quem matou o filho dela foi realmente preso, cumpriu a pena dele e foi feito justiça, porque até agora a justiça não foi feita. E ela está numa angústia diária, todo dia lembrando do filho. É uma coisa muito triste para a família, não só para a mãe, para os irmãos, mas para a família toda, para os amigos e para a sociedade toda, que a gente vê que teve um homicídio desse sem motivo nenhum e que até hoje parece que é uma impunidade que fica e as pessoas vivem nesse medo de 6 horas da manhã numa lanchonete poder levar um tiro e numa balada para se divertir e não voltar para casa, acabar falecendo, e que ficou por isso mesmo, de certa forma. Eu tenho um sentimento de impunidade. Ele cometeu o crime, ele está vivendo aí naturalmente, normalmente, como se nada tivesse acontecido, e o meu filho não está mais aqui. A nossa vida mudou muito, eu não tenho mais aquela alegria de viver e tudo mais. Ele, estando preso, pelo menos vai me dar uma sensação assim de justiça, pelo menos, que a justiça existe e que ele está pagando. Só que ele vai me dever pelo resto da vida dele, a vida do meu filho. Eu sei que eu sempre fui uma boa filha, eu sei que eu sou uma boa irmã, eu adoro a minha família, meus parentes. Eu gosto muito deles, então eu me sinto justiçada. Eu acho que assim como outras mães, como outras pessoas, não só eu acho que assim, eu não merecia passar por isso. Porque eu sempre tive muitos valores, né? Sempre segui uma linha de valores assim que eu acho que eu tentei passar para os meus filhos e hoje eu nunca imaginei sofrer, né? Um negócio desse, assim, uma dor tão grande como essa, né? Eu espero que a justiça faça o seu papel, né? Que prenda esse assassino, mesmo porque eu acredito que ele é perigoso para a sociedade, né? Eu acho que ele vai fazer de novo. O que eu espero é isso. E de Deus, eu espero que Deus, assim, me deixe ver essa justiça acontecer, porque eu preciso disso. Porque, assim, a alegria plena, total, nunca mais eu vou ter. Nunca mais eu tenho. Nunca mais aquela alegria. Eu não vou ter mais o Diego, nunca mais na minha vida. Ele não vai voltar para mim, nunca mais. Então, foi um tempo que ficou lá atrás, não volta mais, e eu vou morrer com isso. Talvez eu me encontre com ele lá na eternidade, que eu também não sei como que é. Eu espero viver aqui, né, a minha vida até o final, até quando eu completar a minha missão, com um pouquinho mais de alegria, com o meu filho, o irmão dele que ficou, que eu amo igual, né, igual ele, né, não é diferente, né, e quero dar alegria para esse meu filho também, né, e tentar continuar aí na caminhada junto com meu marido, mas com essa dor que é uma dor eterna.